Abra tua Bíblia, abra as Escrituras no livro de Isaías, capítulo 30. Isaías, número 30. Nessas últimas semanas, nós trouxemos uma série de mensagens que nada mais foi do que pegamos as mensagens do encontro. Quem já passou no encontro com Deus aqui? Nós pegamos essas mensagens e ajustamos para falar com a igreja. Eu comecei isso, acho que há umas 5 semanas atrás. Preguei sobre Jacó, quem lembra sobre essa mensagem? E nós viemos ministrando alguns temas. O Éder falou sobre libertação. O pastor Edmar pregou aqui semana passada. E hoje eu quero encerrar essa série de mensagens, porque semana que vem já é setembro. Primeiro domingo do mês, a ceia do Senhor, como agora nós estamos fazendo. E a partir do segundo domingo, que é dia 10 de setembro, nós vamos começar o nosso jejum de 21 dias. Então agora no mês de setembro eu quero que você se programe. A partir do dia 10 nós vamos fazer 21 dias de jejum pela família. E nesses 21 dias estaremos orando e jejuando pelas famílias, pelos casamentos, pelos filhos, mas pelos solteiros também, pela família em geral. E nós vamos encerrar esses 21 dias no dia 30 de setembro, é o 21º dia, e nós vamos encerrar com uma grande festa aqui. Então eu quero que você já ponha na sua agenda aí. Se alguém te convidar para alguma coisa, fala, não posso, porque eu já tenho um compromisso lá. Dia 21, dia 30 de setembro, último dia do nosso jejum, nós vamos fazer a nossa festa da família. Nós fizemos o ano passado, quem estava aqui lembra, tinha vôlei, tinha barraca, tinha touro mecânico. Foi uma grande festa e nós vamos fazer essa festa de novo, porém, nós vamos dar um upgrade nessa festa. No período da tarde, que é no sábado, a partir das 2 horas da tarde, a festa vai até a noite. Mas no período da tarde nós também vamos fazer para todos que quiserem participar. É aberto, é livre, tanto para os membros da igreja, para quem não é membro da nossa comunidade, mas visitante. Nós vamos ter aqui uma ação social. Então nós teremos aqui exame de vista de graça para qualquer pessoa ser da igreja ou não. Nós vamos ter aqui assistência jurídica, nós vamos ter um advogado dando orientação caso a pessoa precise, né? Nós vamos ter assistência psicológica. Nós fizemos uma parceria com uma escola de enfermagem. Nós vamos ter aqui exames glicemia, pressão, hepatite C. Nós vamos ter aqui também um bazar beneficente, né? Então eu quero até pedir para você, se você dá uma olhadinha lá na sua casa, se você tem aquela roupa, um sapato bom, mas que você não usa mais, né? E outra pessoa pode usar, doa, pode trazer para a igreja, né? Se você tem às vezes um eletrodoméstico, alguma coisa que você não usa mais, mas está num bom, né? Não vai trazer cacareco, né? Cacareco é umas coisas tudo desmontadas, vem tudo pedaço. Não, mas alguma coisa que alguém possa usar. E você, seja nova, seja usada, e nós vamos fazer esse bazar. Esse bazar, na verdade, ele vai ter valores simbólicos apenas, né? Mas é para abençoar, porque aquilo às vezes que está parado no seu guarda-roupa, que está parado na sua casa, pode abençoar a vida de alguém, né? Então nós vamos estar fazendo isso. Se já quiser trazer, pode trazer. Então nós vamos ter bazar, e nós vamos ter outras atividades além da festa, para que possa beneficiar toda a igreja, mas não só a igreja, para trazer parente, visitante. É aberto. Eu tenho uma vizinha minha que precisa fazer exame de vista. Nós vamos estar dando os horários, tudo certinho, marcando, mas é para abençoar. Nós entendemos como igreja também que uma das funções da igreja é abençoar a cidade, e esse é o nosso papel. Então já põe aí na sua agenda. Porém, hoje eu quero encerrar essa série de mensagens tradicionalmente. Para quem conhece o encontro, a última mensagem do encontro é sobre... Quem lembra? Quem lembra? Vamos, gente. Espírito Santo, lembra disso? Hoje eu quero falar do Espírito Santo.
Esse ano eu já dediquei um tempo falando sobre isso no início do ano. Porém, hoje eu quero falar de uma forma, eu quero apresentar e falar sobre o Espírito Santo de uma forma diferente. Então eu quero ler esse texto. Versículo 19 do capítulo 30. Capítulo 30, o povo de Israel está ali num período pré-exílio babilônico, é antes deles serem exilados ali na Babilônia. Israel está numa decadência total. A nação de Israel está ruindo. Decadência espiritual, moral, religiosa ou espiritual, decadência financeira. E o povo sofrendo. E Deus vem e traz uma palavra para esse povo, porque o povo estava perdido, sem direção. E no versículo 19 diz assim: "E o povo de Sião, que mora em som. Pronto. Voltamos ao texto. Versículo 19. O povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais, como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade. Esse texto é interessante porque o próprio Senhor permite o pão da adversidade. Alguns falam que é o pão que o diabo amassou, mas não é, é o pão que o próprio Deus amassou mesmo. É o pão da adversidade. Nossa vida é feita de fases, e tem fases difíceis. Então, embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais, com os seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, diga uma voz. Este é o caminho. Então perceba que o profeta está dizendo, olha, no tempo de aflição e de angústia, no tempo da adversidade, no tempo onde você perde a perspectiva, onde você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, você tem um Deus, e esse Deus vai te guiar por meio de uma voz, e essa voz vai dizer, olha, este é o caminho. Aqui nada mais é do que o próprio Senhor falando a respeito do Espírito Santo e da função do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando nós falamos em Espírito Santo, nós falamos, mas muitas vezes damos a ênfase errada. Porque nós falamos e muitas vezes pensamos no Espírito Santo apenas como um poder. Ou nós pensamos a respeito dos dons e das manifestações dos dons de línguas, dons de palavra de conhecimento, dons de cura. Mas hoje eu quero falar sobre nós aprendemos a sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Entendemos que a função primordial do Espírito Santo é nos ajudar, é nos sustentar, é ser o nosso consolador. E Ele fará isso por meio de nos conduzir com a sua voz. Você sabe que hoje eu comentei de manhã que o grande erro da igreja, e eu gosto muito de estudar sobre a igreja, é que a igreja muitas vezes se perde porque ela dá ênfase naquilo que a própria palavra de Deus não dá ênfase. Às vezes a igreja se perde porque ela acaba dando uma ênfase exagerada naquilo que a igreja ou a própria palavra de Deus não dá essa ênfase toda. Então, qual é eu acho que a grande deficiência do movimento carismático na igreja?
Quando eu falo de movimento carismático, é o movimento dentro da própria igreja, no qual nós nos identificamos, que é o movimento de crermos nos dons do Espírito Santo, na manifestação dos dons, na manifestação do poder. Mas a grande falha desse movimento é que muitas vezes ela dá uma ênfase exagerada no que diz respeito aos dons, à manifestação do poder, e se esquece de entender que o Espírito Santo é muito mais do que isso, que na verdade o Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa fala, e essa pessoa nos conduz em meio a qualquer circunstância. É interessante que quando você olha para as Escrituras, você vê muita coisa, Deus fazendo bastante coisa. Quando você olha para as Escrituras, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, você vai encontrar ações sobrenaturais. Você vai encontrar Deus curando pessoas. Você vai encontrar Deus libertando pessoas oprimidas pelo diabo, oprimidas pelo pecado, oprimidas por vícios. Mas Deus indo lá e quebrando essa opressão. Nas Escrituras você vai encontrar Deus multiplicando coisas. No Antigo Testamento o azeite, a farinha. No Novo Testamento o pão, os peixes. Ou seja, Deus multiplica uma ação sobrenatural. Deus socorrendo o seu povo na hora da aflição. E você também vai encontrar Deus ressuscitando pessoas. Pessoas que estavam mortas voltando à vida por uma ação sobrenatural de Deus. Ou seja, você vai encontrar muitos sinais e maravilhas. Porém, a coisa que Deus mais fez durante todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é que Deus falou. Deus fez milagres, realizou milagres, manifestou sinais e maravilhas, mas a coisa que Deus mais fez durante as Escrituras foi que Deus falou. E quando eu digo que muitas vezes nós damos a ênfase errada, é porque os sinais e maravilhas, o poder é importante, mas a ênfase das Escrituras é que Deus fala. Quando nós olhamos em Gênesis, perceba que não havia nada, mas quando Deus começa a falar, as coisas começam a ser criadas. Os céus e a terra. E tudo porque Deus falou. Capítulo 3, você encontra Deus se relacionando com o homem, Adão e Eva, e você não vê nenhuma ação sobrenatural, mas você vê Deus falando. No chamado de Abraão é Deus falando. No chamado de Moisés é Deus falando por meio da sarça ardente, ou seja, em todas as Escrituras Deus fala. Então nós precisamos entender que Deus usa profetas no Antigo Testamento, porque Deus deseja falar com o seu povo. Deus deseja se comunicar com o seu povo. Tanto que Deus nos deixou as Escrituras. Porque as Escrituras nada mais é do que a própria palavra de Deus escrita. É a fala de Deus escrita. Mas muito mais do que isso. Deus poderia e tem poder para fazer qualquer coisa, mas Ele decidiu deixar sua glória se tornar homem. E por meio de Jesus, Deus vem e fala. Então nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que fala. E nós precisamos aprender a ouvir a sua voz. Nós precisamos entender que essa é a ênfase bíblica. Que muito mais do que manifestação de poder. Muitas vezes eu vejo pessoas que se encantam quando dizem eu fui no monte e orei e eu vi o graveto pegar fogo. Eu creio nisso, nunca vi, mas tem pessoas que já vivenciaram isso. Mas nós deveríamos valorizar muito mais a voz de Deus do que um graveto pegando fogo. Nós valorizamos muito mais os sinais e manifestações de Deus do que a própria voz de Deus. Nós muitas vezes ignoramos a voz de Deus.
e vamos atrás de sinais e maravilhas. Então nós precisamos aprender a ser conduzidos, porque no dia da adversidade, no dia da aflição, o que vai sustentar você não é o graveto pegando fogo, mas o que vai te sustentar é a voz de Deus em meio à aflição, dizendo: este é o caminho. No dia em que você não estiver sem direção, no dia que você estiver se sentindo sozinho, solitário, o que vai te sustentar é a própria voz de Deus vindo e falando: eu sou contigo. Essa voz te traz conforto, essa voz te traz segurança, essa voz te traz perspectiva, essa voz te traz esperança. Quando Deus quis fazer Pedro andar sobre as águas, Ele não criou uma ponte, Ele apenas falou: venha. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós começamos a andar no sobrenatural. Deus poderia criar uma ponte, mas Ele tem ensinado a nós a cada dia aprendermos a andar pela fé. E andar pela fé é andar ouvindo a palavra dEle. Por que é importante nós aprendemos a ouvir a voz de Deus? Porque tudo na nossa vida começa com a voz de Deus. Se você olhar lá, Mateus capítulo 3, versículo 16, Jesus estava para dar início no seu ministério, nada tinha acontecido, nada. Jesus era apenas um homem, filho de um carpinteiro, filho da Dona Maria, de uma cidade chamada Nazaré. Mas aí um dia, ele se batiza. E diz o texto: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E no versículo seguinte diz: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Perceba que o ministério de Jesus, que é o próprio Deus na terra, só começa depois que ele ouviu a voz de Deus. Nós precisamos entender que tudo que nós precisamos dar início na nossa vida, nós precisamos ter a voz de Deus para falar conosco. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte. Deixa eu abrir o meu Hebreus aqui. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A Bíblia diz que tudo foi formado pela palavra de Deus. E o texto diz claramente: o universo. Eu tenho como, não vou falar que é hobby, mas curiosidade, eu gosto de sempre ler, estudar alguma coisa sobre o universo. Eu fico assim admirado com a grandeza disso, com os números. O planeta Terra é um negócio pequenininho, é um planeta dentro de uma estrutura que está tudo em volta do Sol, que é o sistema solar, que já é gigantesco, os números são absurdos. O Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Para você chegar daqui ao último planeta do sistema solar, demoraria aí, só Deus sabe quantos anos. São milhões, chega a bilhões de quilômetros. Mas o sistema solar nada mais é do que uma estrutura pequena dentro da galáxia. E para você conseguir percorrer da onde a gente está até o centro dessa galáxia, nós viajaríamos a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, a 100 e poucos mil anos. É gigantesco, é absurdo. Só que essa galáxia é um pedaço pequeno.
Esses dias eu assisti um documentário sobre o novo telescópio lá, o James Webb. Ele foi colocado em órbita, nem está em órbita da Terra, ele está depois a 1,5 milhão de quilômetros daqui. A Lua fica a 400 mil quilômetros, ele está a 1,5 milhão de quilômetros, parado assim. Aí apontaram ele para um pedacinho do céu, um pedacinho do universo. Tirou uma foto. Na hora que abriu a foto, eram milhares de galáxias, num pedacinho. Então é absurdo os números, e essas coisas me encantam. Porque eu vejo a grandeza de Deus nisso tudo. E a Bíblia diz que tudo isso, que na nossa mente é quase que impossível entender, foi criado quando Deus falou. O ministério de Jesus começa quando Deus falou. Em Atos capítulo 13 diz que a igreja estava orando e o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé para a minha obra. O ministério de Paulo só começou quando Deus falou. E nós precisamos aprender a ouvir de Deus. E toda vez que nós precisarmos dar início a alguma coisa, tomar uma decisão, tomar uma direção, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Por que uma pessoa que é chamada por Deus para o ministério, usa-se o nome de vocacionado? Um pastor, ele é vocacionado, e ele precisa ser vocacionado. Porque essa palavra vocação vem de voz. É aquele que ouviu a voz de Deus. Por que tem muito pastor que quebra a cara? Vai lá, abre a igreja, põe um prédio, põe uma placa e depois quebra a cara. Porque na verdade ele não foi vocacionado, ele começou por ele, aquela obra começou por ele. Mas quando a pessoa ela é vocacionada, quer dizer que ela ouviu a voz de Deus, e a partir daquele momento o Senhor vai agir na vida dele de uma forma especial. Tudo que nós queremos começar, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Você quer mudar de emprego? Ouça a voz de Deus. Você quer entrar num relacionamento? Ouça a voz de Deus. Você quer começar um novo negócio? Ouça a voz de Deus. Você quer fazer uma grande mudança? Ouça a voz de Deus. Uma das coisas que nós precisamos aprender é ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender que tudo começa em Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas quantas vezes a gente não ouve, não busca o Senhor, mas depois a gente quer que Deus resolva uma coisa que a gente começou sem Ele. Aí é só misericórdia. Quanta dor de cabeça nos pouparia se nós aprendêssemos a ouvir a voz de Deus. Agora, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu disse que é importante ouvir. E tudo que começa, começa em Deus. Mas nós precisamos aprender a ouvir essa voz. Que ela não é algo natural para nós. Uma das expressões mais usadas por Jesus é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não tenho dúvida que o Senhor fala com a igreja. O problema é que muitas vezes nossos ouvidos não estão treinados para ouvir essa voz. Quando eu era garoto, eu morava na frente de uma praça, num bairro lá de Suzano, e brincava o dia inteiro na rua. Às vezes estava lá do outro lado da praça, ou estava numa outra rua lateral, próxima, sempre fazendo alguma coisa. Mas eu me lembro que no meio dessa bagunça, molecada, jogando bola, empinando pipa, tudo aquilo que uma criança fazia, pelo menos na minha época. Eu me lembro que o meu pai, ele vinha no portão e ele dava um assovio tão alto. Meu pai tinha um assovio tão alto, que da onde eu estava eu ouvia. Da onde eu estava. Eu podia estar jogando bola, eu podia estar empinando pipa, eu podia estar andando de carrinho de rolimã, podia estar pegando goiaba. Mas eu me lembro que quando esse assovio vinha, eu na hora, eu parava tudo e saía correndo. Até porque meu pai tinha uma regra: se não chegar em 5 minutos, o pau vai quebrar. Então você tinha que correr, soltar manga, goiaba, pipa, o que for. Mas nós precisamos
desenvolver essa capacidade de discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes. Nós precisamos entender que em meio à tribulação e à dificuldade, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Que em meio à tomada de decisões, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. E que enquanto você não tiver uma palavra de Deus, não faça. Abre em Abacuque capítulo 2. Antigo Testamento, profeta Abacuque. Capítulo 2. O interessante, no capítulo 1, você vai encontrar algumas queixas de Abacuque, e o Abacuque é um livro escrito há mais de 2.500 anos atrás, mas ele é tão atual, porque aqui Abacuque é escrito para o povo que já saiu do exílio. O povo já tinha passado 70 anos no cativeiro babilônico, e agora saiu do exílio, só que agora Israel está em construção, em reformulação, o povo estava perdido. E o que mais estava acontecendo era injustiça. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que a indignação de Abacuque é que ele sentia, ou ele estava vendo muita injustiça. E ele estava num nível de indignação tão grande, que normalmente nós, quando nós estamos indignados, olha aqui para mim, quando nós estamos irados, quando nós estamos no fervor do calor, o que nós fazemos normalmente? Alguma coisa. Sim ou não? Mas olha a atitude de Abacuque. Capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. No meio a tanta indignação, ao fervor da ira, ao momento de adversidade, Abacuque fala: eu vou ficar quieto e vou orar. E eu vou ver o que Deus tem para mim. A minha vontade é essa. A minha vontade é ir lá e quebrar tudo. A minha vontade é ir lá e resolver. Mas eu não vou fazer nada enquanto Deus não falar comigo. O pau está comendo, a situação está acontecendo. Mas ele fala: enquanto Deus não falar comigo, eu não faço nada. E logo depois, no versículo 2, você fala: então o Senhor me respondeu. Escreve claramente a visão numa tábua e assim por diante. A decisão, nós precisamos ser menos impulsivos. Porque nós normalmente entramos em frias, nós entramos em circunstâncias que não eram vontade de Deus, porque na hora do impulso a gente quer ir lá e resolver, porque a gente não consegue parar para falar: Deus, o que o Senhor... É o que eu disse, diante de tantas vozes, porque a sua carne às vezes grita, a sua vontade grita, outras vozes falam, pressões falam, a dívida fala, e nessa hora que a gente tem que parar e falar: enquanto Deus não falar comigo, Deus, eu preciso de uma palavra. Perdão. Eu preciso de uma palavra. Pode ser que você esteja diante de um relacionamento e você fala: olha, eu gosto muito, é o amor da minha vida, mas eu quero ouvir Deus falar comigo. Se Deus não falar comigo, eu não vou tomar nenhuma decisão. É assim que tem que acontecer. Todo relacionamento deve começar assim, falar para os solteiros. Está gostando de alguém? Está apaixonado por alguém? Muito bom, não é pecado se apaixonar, não é pecado gostar. Agora a questão é a seguinte: qual é a voz que você está ouvindo nessa história? Ai, mas eu estou apaixonado. Sim, sua carne até treme, mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo. Eu estou diante de uma situação, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso saber qual o caminho que eu vou.
Enquanto Deus não falar comigo, eu não vou tomar. Mas aí vai ficar do jeito que está. Deus precisa falar comigo. Porque também quando Deus fala, você pode ir, porque até sobre as águas você vai andar. Eu tenho muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não faço. Mas também, depois que Deus fala comigo, irmão, ninguém mais me segura também. Eu vou. Eu sei que eu tenho uma palavra de Deus. Eu confio no Senhor. E é ela que me sustenta. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu quero começar, eu quero empreender. Ok, Deus fala comigo. Às vezes tem pessoas que me procuram e falam, tomei tal decisão. Eu vou fazer tal coisa. E eu pergunto, mas Deus falou com você? Não, eu já sei o que é para fazer. Então tá bom. Mas não coloque Deus nessa conta depois. Porque depois a gente fica correndo atrás de Deus. A gente não busca Deus antes, depois fica buscando Deus depois para tentar resolver aquilo que nós começamos sem Ele. Guarda isso. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. E tem uma coisa que eu tenho uma convicção, depois de tantos anos sendo pastor de igreja. Eu tenho mania de refletir sobre alguns assuntos. Eu tenho esse hábito na minha cabeça, de ficar refletindo. Principalmente o porquê das coisas. Isso é uma reflexão que eu faço há muitos anos, é o porquê da igreja. Por que Deus já não salva e já leva? Por que Deus não salva e já resolve tudo? Por que eu tenho que vir para a igreja? Pode ser que a sua primeira expressão seja, não, para adorar a Deus. Não, você pode fazer isso na sua casa. Você não precisa de igreja para isso. Então para que serve a igreja de fato? Entre o momento da salvação e o momento em que nós estaremos com Jesus, tem um hiato aí chamado igreja. Para que serve a igreja? Eu não tenho dúvida hoje, meditando sobre o propósito da igreja, que um dos maiores propósitos de nós sermos igreja é que igreja é lugar para você se preparar, ser treinado. É na igreja que você aprende a adorar. É na igreja que você aprende a orar. É na igreja que você aprende a se relacionar com o Senhor. Nós precisamos ser treinados. A igreja é muito mais um lugar de treinamento do que um lugar de você ficar apenas, aleluia, glória a Deus. Igreja é muito mais um ambiente de preparação. É como uma noiva. A Bíblia fala que a igreja é a noiva e que haverá um casamento. E que nesse casamento essa noiva vai se juntar com Cristo. E o que uma noiva faz antes de casar? Ela se prepara. Pelo menos eu não conheço. Normalmente, a noiva vai casar, ela marca o dia, ela marca o horário. E ali ela vai fazendo um preparo. Começa lá meses antes. Aí naquelas dias que antecede o casamento, ela já tem outras preparações. Aí ela se arruma, ela se perfuma. No dia do casamento, ela vai no cabeleireiro, ela vai no maquiador, ela se arruma, ela fica toda ataviada, como a Bíblia diz, para chegar naquele dia. Ela não chega de qualquer jeito. Estou em casa lavando louça. Meu casamento, peraí, deixa eu pôr o chinelinho, vou correr lá casar. Não, você se prepara. Para quê? Para a noite de núpcias, para o dia e para aquilo que virá. A igreja é um lugar de preparo, onde a noiva está sendo preparada. E é aqui que a gente treina certas faculdades espirituais, vamos colocar assim. Que ninguém se converte e já aprende a ouvir Deus. Você não discerne Deus dessa forma. É um treinamento. Você precisa
aguçar os ouvidos. Por isso que Paulo diz, eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam abertos. Ou seja, nada mais é do que sua capacidade de discernimento espiritual seja aguçada. Isso precisa ser desenvolvido, isso precisa ser treinado em nós. Posso te dar um exemplo? Abre comigo em João capítulo 5. João 5. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Versículo 24. Jesus diz assim, eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra, primeiro você tem que ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. E eu lhe afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que, o que está escrito na Bíblia? Ouvirem, viverão. Espera aí. Primeiro, eu ouço a palavra traz vida. Eu recebo vida. Mas agora, ao mesmo tempo, eu estou sendo preparado para que no momento, quando esse homem falar que é o próprio Deus, eu estou com o meu ouvido aguçado. Porque uma hora ele me chamou para a salvação, mas haverá uma hora que ele vai me chamar para a vida eterna. Eu preciso ter meus ouvidos aguçados. E esse é o seu ouvido espiritual, porque olha aqui que interessante. Versículo 28. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que se fizerem bem ressuscitarão para a vida, os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Você percebe que os nossos ouvidos estão sendo treinados para ouvir a voz de Deus? Como a parábola das noivas, das virgens. Chegou o noivo e gritou, o noivo chegou! Aquelas que estavam lá adormecidas, não estou entendendo nada, quando viu, já foi. Quantas vezes Deus está falando para você, mas às vezes a gente não dá o valor, a gente não está com o nosso ouvido espiritual aguçado, e às vezes Deus está falando, porque Deus está falando, igreja. O problema é que nós não treinamos nossos ouvidos para ouvir. Nós estamos tão embriagados, entenebrecidos com as coisas dessa vida. Esses dias, e isso é apenas uma brincadeira, deixe registrado isso. Às vezes acontece aquele momento que a minha esposa estava do meu lado vendo o vídeo, e quando você fica vendo o vídeo, você fica tão ali, envolvido, que você parece que se isola. E eu falei para ela, Rosângela, tal, e ela não me ouviu. Eu falei, Rosângela, mas olha, assim, eu vou te trair, vou arranjar outra mulher. Ela não, entendeu? Aí eu comecei a dar risada. Por que você está dando risada? Eu falei, você nem percebeu o que eu falei. Claro que é uma brincadeira. Deixe registrado isso. Até porque eu tenho valor à minha vida. Mas, o que eu estou dizendo é o seguinte. Quantas vezes a gente não está tão envolvidos com as coisas dessa vida ali, dando risadinha com os vídeos engraçados dessa vida, que quando o Senhor fala ao nosso lado, nós não percebemos. Porque nós não damos ouvido. Nós às vezes ignoramos a voz de Deus. E nós precisamos aprender que é a voz de Deus que nos conduz dentro do propósito dEle. Atos capítulo 16 tem um momento muito claro disso. Abre comigo lá. Atos 16. Versículo 6. Diz assim. Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo,
de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, porque concluímos que Deus tinha nos chamado para pregar o evangelho ali. Você percebe? Eu gosto demais desse texto, porque Paulo só tinha uma única intenção: fazer a vontade de Deus, que era pregar o evangelho, ok? Nós precisamos discernir aqui uma coisa, preste muita atenção. Qual que era a ordem de Deus? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, tal. Essa era a vontade de Deus, sim ou não? Ótimo. Mas que mesmo diante dessa primeira voz de Deus, porque foi a voz que Deus falou, nós precisamos escutar, vou fazer de uma forma bem didática, a voz secundária nesse aspecto. Tá bom. Em todos os lugares aonde Deus quer. Não é em todos os lugares que eu concluo que eu quero. Então percebe que primeiro ele vai para uma certa região, a Bíblia diz, e o Espírito de Deus o impediu. Portas não se abriram, não deixou ele ir. Mas ele não estava lá para fazer a vontade de Deus. Ok, mas nós precisamos ter discernimento, porque muitas vezes Deus quer que nós façamos, mas nós precisamos também discernir o tempo e o modo de como vamos fazer aquilo. A nossa dependência tem que ser absoluta e não parcial. Eu tenho aprendido isso cada dia no meu ministério. A minha dependência tem que ser, eu vou em obediência a Deus, mas eu continuo em obediência ao Senhor. Ah, Deus mandou, eu já percebi que tem áreas e circunstâncias e portas que Deus não abre e não me quer naquele momento. Não quer dizer que Deus não queira que aquele povo fosse salvo, mas naquele momento Deus tinha um propósito primordial que nós não entendemos, que era a Macedônia. E muitas vezes, por não ouvir a voz de Deus, nós entramos em circunstâncias e vamos para coisas que Deus não quer para a gente, pelo menos naquele momento, que ainda não é a hora. Nós pulamos etapas. Nós queimamos etapas. Não que aquilo não seja bom, mas não discernimos que aquilo não é bom para aquele momento. E aí a Bíblia diz que Paulo tem uma visão, um homem da Macedônia vem para cá, e aí ele fala, nós concluímos então. Então por quê? Por conta da direção de Deus. Ou seja, a voz do Senhor, ela nos conduz dentro do propósito dele. Eu li Isaías e você vai ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, e ali, o sentido do texto ali, na verdade, é como um pai que conduz o filho. Ó filho, é por esse o caminho. Um pai que conduz. O Espírito Santo é como esse pai que nos conduz. Olha, vai por esse caminho. Às vezes você não entende. E ele também não nos explica. Mas ele sabe sempre o que é melhor para nós. Nós precisamos apenas aprender a nos sujeitar a essa voz. Quando minhas filhas eram pequenininhas, eu cansei de fazer isso, colocava elas na beira da piscina. Quem é o pai que já não fez isso, né? Aí você fala, vem. A criança não sabe nadar, ela não tem noção, mas ela sabe que é o pai. O que ela faz? Se joga, porque ela sabe que o pai vai pegar. Mas por que a criança se joga numa piscina funda? Não porque ela está confiando na capacidade dela, mas ela confia na voz do pai. Nós precisamos aprender a confiar nessa voz e a ouvir essa voz. Eu fico me perguntando, quantos problemas poderíamos evitar se ouvíssemos a voz de Deus? Quantos problemas? Quanta dor de cabeça evitaríamos se nós pudéssemos ouvir a voz de Deus, se nós parássemos para falar, Deus, o
que o Senhor tem para mim? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Qual é a sua direção? Mas grande parte das vezes nós tomamos decisões e quebramos a cara porque não ouvimos. Depois nós pedimos o socorro de Deus e graças a Deus, Deus é o nosso socorro. Ele é misericordioso. Mas no final das contas, mesmo sendo salvo de alguma circunstância, mesmo Deus nos socorrendo em algumas circunstâncias, eu penso que o preço do estresse é sempre caro. Você entende? Nós nunca calculamos o preço do estresse, mas nós muitas vezes sofremos porque não colocamos na conta o preço do estresse. Aí a gente vive de livramento de Deus. Mas poderíamos evitar, se nós aprendêssemos a discernir e falar: Deus, qual é a tua vontade? Eu quero começar um negócio, qual é a tua vontade? Qual é o tempo do Senhor? Como que eu devo fazer? Preciso tomar uma decisão sobre tal circunstância. Deus me ajude. Eu tenho aprendido na minha vida que eu preciso orar sobre tudo, e eu oro sobre tudo. E toda vez que eu não oro sobre um assunto e faço o que eu tenho que fazer, eu quebro a cara. Porque eu não ouço a voz de Deus. E Deus deixa muito escancarado para mim essas coisas. Já sofri. E ainda sofro às vezes, porque às vezes eu sou teimoso e não quero ouvir. Porque às vezes em meio a um momento, a circunstância a gente acaba fazendo. É como quando você passa na frente lá de umas Casas Bahia e está lá escrito gigantesco: promoção. Televisão 70 polegadas, pague em 38 mil vezes de apenas tanta. Aí você faz a única conta que você faz: bom, isso aqui encaixa no meu orçamento. Vou. Quando você vê, você já comprou às vezes o que não precisava com o dinheiro que você não tinha, só porque foi de impulso. E é assim que o marketing trabalha, com o seu impulso. Você parar para pensar, você não teria metade das coisas que você tem hoje, metade das roupas que você não tem hoje, que você tem hoje. Mas é porque a gente às vezes compra de impulso. Quanta coisa poderíamos evitar, quanto estresse, quanto problema. Essa semana, normalmente assim, há várias formas de eu preparar uma mensagem. Mas eu sempre começo a semana perguntando: Deus, o que o Senhor quer falar? Mesmo que eu tenha uma série de mensagens, eu estou muito aberto às coisas de Deus nesse aspecto. E no meu caso, eu estou dizendo que aí é cada caso. Não faça do meu exemplo o seu método de vida. Muitas vezes Deus fala comigo na hora que eu acordo. Quando eu abro o olho pela manhã, Deus começa a falar comigo de uma forma assim muito clara. E essa mensagem, ela é fruto disso. E quando isso acontece, é como se fosse um download. Vem, eu estou ali ainda na cama, 5, 10 minutos que eu estou ali na cama, a palavra vem de uma forma, eu começo a meditar naquilo, e vem como um download que às vezes eu nem escrevo, mas está dentro de mim. Eu deixo muito, é algo que está ali. E Deus falou no meu coração: olha, sobre ouvir a voz dEle, sobre discernir a voz dEle. Tudo isso que eu estou colocando aqui, em partes, veio nesse momento. Isso no começo da semana. Agora, quinta-feira, já chegando o final de semana, final da semana, cansado, estressado, agitação do dia a dia, compromissos. Eu decidi que eu ia vender o telefone da minha filha. E eu, no impulso, eu pus lá para vender numa tal de OLX. 5 minutos, o rapaz ligou: eu vou comprar, estou comprando. Bom, e a minha vida virou do cabeça para baixo. De quinta para sexta foi uma loucura.
Sim, sem tempo nem para respirar direito, tanta coisa, tanta responsabilidade, tanta... No meio daquilo, o cara, não, estou comprando, já estou depositando. Eu deixei na mão, o cara veio e mandou buscar, o Uber, vim buscar em casa. E o Uber ainda olhou para minha cara e falou, o senhor é pastor? Eu falei, senhor. Ele falou, já fui nessa igreja. Eu estava, que bom, entreguei para o cara. E aqui, entreguei, resolvi, tá, minha mulher falou assim, Ricardo, tem algo de errado nessa história. Eu ignorei. Fui ignorando na corrida, no calor do momento ali, querendo resolver, e outras coisas para resolver, e só sei que até o final da tarde não entrou o meu dinheiro. Falei, perdi o dinheiro. Tomei um golpe. À noite, encosto o Uber de novo na minha casa. O rapaz falou assim, pastor, eu voltei porque era roubada. Era golpe. Cheguei lá, era uma favela. E eu ia chegar lá e ia ser roubado também. Graças a Deus, o policial que estava ali me falou. E eu voltei para trás. Está aqui o celular. Só que paga a minha viagem. E não foi barata. Tomei um prejuízo. Mas recuperei o celular. Isso, na hora que eu entrei ali, eu só vi minha mulher olhando para mim. Porque o pior de tudo não é você não ouvir a voz de Deus. É você ouvir a mulher falando, te avisei. O olhar dela. Me perdoa, estou com uma tosse. Não precisou nem falar, só o olhar já. Depois de 20 anos de casamento, você não fala mais nada. O olhar já fala tudo já. Depois de um tempo de casamento, você não precisa ter voz. Na hora que eu entrei dentro de casa, eu falei, meu Deus. Não, à tardezinha eu já tinha falado. Antes de chegar em casa, eu falei assim, Deus, eu estava no carro. Eu falei, Deus, me perdoa. Eu não te ouvi, eu não dei ouvidos. Me perdoa. Mas tem misericórdia de mim. E na hora que eu bati o portão com o celular na mão, Deus falou assim, isso aqui é misericórdia, você não merece. Mas é só para você aprender a ouvir minha voz. Nós precisamos entender e aprender a ouvir. Mas o que Deus tem a ver com o meu celular? Quer dizer que Deus tem a ver com tudo na sua vida. Detalhes. Esses dias o Pio quase toma, né? O Everton quase toma um prejuízo também, né? Fiquei sabendo. Quase. Isso é livramento de Deus. Né? Um golpe. Pedi perdão para minha esposa. Pedi perdão. Falei, eu errei. Eu assumo toda a responsabilidade. Só que quando você toma prejuízo, você não está sozinho. A família toda vai sofrer o dano da coisa. Outra pergunta que eu faço. Quantos lugares e pessoas nós poderíamos impactar se nós ouvíssemos a voz de Deus? Primeiro eu disse quanto problema nós evitaríamos. Mas quantos lugares e pessoas poderiam ser abençoados? Porque nós ouvimos a voz de Deus. Agora, como que eu discerno isso, né? Eu vou te dar um padrão. Porque eu sei que, e eu quero ser muito prático daqui para frente, agora para encerrar a mensagem. Como que eu discerno então essa voz? Como eu sei que não é da minha carne? Como eu sei que não é o diabo? Porque eu não tenho dúvida que Deus fala e eu não tenho dúvida que os irmãos escutem. Mas nós precisamos aprender a discernir. Lembra que eu disse? É treinar o ouvido. A primeira coisa que eu aprendo é entender um princípio e ele precisa ser bíblico. Independente, você precisa discernir. Como que eu sei que essa voz, isso não é de mim, não é o diabo, mas é o próprio Deus? Gálatas capítulo 1, no versículo 8 e 5. 8 ao 5, não, perdão. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha o que Paulo diz. Mas ainda
que nós, e ele está falando deles, os apóstolos, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado, ou anátema em algumas traduções. Ele está dizendo, olha, a palavra está aqui, se nós, qualquer um de nós, ou um anjo aparecer do céu e falar alguma coisa diferente do que já foi dito, que seja maldito. Se amaldiçoado, rejeita. Aí ele continua no versículo 9. Como já dissemos, agora eu repito, ele dá uma ênfase nisso. Se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, esse seja amaldiçoado. Então, qual que é o padrão para eu discernir? As Escrituras. Por isso eu tenho que conhecer as Escrituras. Meu povo erra por falta de conhecimento, não por falta de poder, por falta de dom, mas é por falta de conhecimento das Escrituras. Então, como que eu sei que essa voz não é minha ou não é minha ou que é de Deus? Porque essa voz ela vai vir de encontro às Escrituras. Ai, Deus está falando comigo que é para me divorciar. Mas a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E eu já vi profeta se levantar, pseudo-profeta, se levantar na igreja para falar para o irmão, ó, separa da sua esposa e casa com fulana, porque a vontade de Deus é que você seja casado. Quer dizer, Deus destrói uma família para querer construir outra? Como que alguém pode falar isso em nome de Deus se é contrário às Escrituras? Estou dando um exemplo. Eu estou apaixonado, eu vou me casar. Quero dedicar minha vida a um casamento. A pessoa é boa, maravilhosa, só não é crente. O que a Bíblia diz sobre o julgo desigual? Deus não concorda. Problema. Mas ele é lindo, ele é maravilhoso, é melhor que muito crente. Mas o padrão não são os outros, o padrão é a Escritura. Não pode padronizar uma pessoa com a outra. Porque senão você vai ter justificativa para tudo. Mas quando você padroniza na palavra, está fora da palavra. Tudo que está fora da palavra não é voz de Deus. Essa palavra, essa voz, ela vai estar em concordância. E não em discordância, e não em dissonância. Coisa mais fundamental para nós. Nós somos o povo da palavra, das Escrituras. É nela que eu encontro a vida de Deus. Eu poderia dar N exemplos aqui da Escritura. Então, se algum anjo, alguém, em qualquer circunstância, com qualquer título, seja apostólico, disser algo que é contrário às Escrituras, rejeite. Mas ele está dizendo em nome de Deus, mas não é de Deus. Mas você percebe como as pessoas hoje, elas valorizam isso? Quando eu falei que nós precisamos treinar o ouvido, é porque nós precisamos aprender que Deus nos deu, por meio de Cristo, livre acesso a Deus. Eu não preciso de intermediário, mas hoje como as pessoas vão atrás de profeta? Eu vou lá na igreja tal, porque lá na igreja tal o irmão revela até o RG. E você já viu como as pessoas fazem? A mistificação, a idolatria em volta disso? Mas pastor, você não crê nisso? Creio num dom chamado palavra de conhecimento. Mas eu não devo buscar isso como opção de orientação de vida. Eu preciso entender que o véu foi rasgado e hoje eu tenho livre acesso ao Pai. E que eu posso ouvir a voz dEle. Que eu não preciso de intermediários. Mas se Deus, e aqui eu quero colocar um padrão bem claro, bíblico. E que boa parte desses homens e mulheres profetas, e eu creio que existem homens e mulheres que são profetas, que são usados na palavra de conhecimento, quando vir uma palavra de conhecimento, vai por mim. Normalmente, na grande maioria dos casos, essa palavra de conhecimento, ela nada mais é do que uma confirmação daquilo que Deus já colocou no teu coração. É que muitas vezes Deus fala conosco, a gente fica meio em dúvida. Aí Deus levanta outro para falar aquilo que Ele falou conosco só para confirmar. É isso. Quantos já tiveram essa experiência aqui? É assim que funciona. Mas nós precisamos ter discernimento de ouvir essa voz.
de aprender a discernir essa voz. E eu não estou falando que isso aconteça só em ambiente de igreja, mas isso deve acontecer mais em nosso ambiente, nas células. Porque Deus quer usar a tua vida para falar com outros também. Para manifestar seus sinais e maravilhas a outros também. Como um pai que orienta o filho. Nós precisamos aprender a ouvir essa voz, porque quantas vezes Deus quer nos usar para falar com outros ou para abençoar a vida de outros? Às vezes numa fila de mercado. Isso é uma coisa que eu aprendi, vi muito o pastor Almir fazer isso. Estava num restaurante, comendo, ali, no momento de comunhão. Ele está comendo, daqui a pouco ele olha para alguém e fala: vem cá, quero orar por você. E começar a ministrar a vida da pessoa. Eu vi ele fazer isso N vezes, N vezes. Uma vez eu vi ele e falou: olha, aquele ali é o dono do restaurante. Vem cá, chamou ele e falou: o senhor tem um lugar mais privado? O dono levou ele para a cozinha. Meu Deus, daqui a pouco eu só ouço, gente, o cozinheiro chorar, a moça que estava fritando carne chorar, o dono chorar. E ele sendo usado por Deus. Porque ouviu. Em meio àquele momento de descontração, um momento de tranquilidade, mesmo assim os meus ouvidos estão apurados. Não acredito que Deus só fala por meio do púlpito. Eu acredito que Deus pode usar você lá dentro da célula, num certo momento, para orar por alguém e falar. Eu entendo que nós precisamos praticar isso em nosso meio, e não acredito que isso está reservado a especiais. Todos nós somos sacerdotes e ministros diante de Deus para sermos usados por Deus. Você tem o Espírito Santo, é só você aprender a discernir essa voz dentro de você. A ouvir. Eu quero convidar o pessoal do louvor para vir para cá rapidinho. E eu quero orar por você, fique de pé.